Já que estamos falando de novo técnico do Flamengo, vamos voltar ao ninho do urubu. Rafael Marques, trazendo mais informações. Por que tá Tite? Tudo tranquilo por aí? Não tem ninguém perguntando por que Tite. Não. Ao contrário. A sensação que a gente tem é que a torcida gostou muito. Aliás, uma grande parte dela. Tem sempre a parte que não gosta, mas acho que no geral o termômetro externo é bem interessante. Como dizia o Tim Maia, né, do Leme ao Pontal, nós estamos pertinho aqui do Pontal, na zona oeste do Rio de Janeiro, todo mundo na orla falou sobre isso. É o assunto do momento no futebol brasileiro, a chegada do Tite ao Flamengo. Antes de falar um pouquinho sobre o Adenor, que está aqui dentro do Ninho do Urubu, só um rápido testemunho, porque eu estava na cobertura do Flamengo nessa época, em 2006, e eu cobri o Flamengo com o Valdemar, ele assumiu. E depois de alguns insucessos, ele me chamou a mim e ao Sérgio Américo. Na época nós cobríamos pelas rádios Globo e Tupi aqui no Rio de Janeiro o Flamengo numa viagem em Natal. Chamou nós dois no vestiário, num canto, e perguntou com a maior pureza da alma: por que a torcida não gosta de mim? Vocês sabem me dizer? Aí ficamos de resenha 15 minutos, uma figura incrível, um cara muito agradável. Ele não tinha realmente a noção do que a torcida pensava dele, que as pessoas no futebol pensavam sobre o trabalho dele. Depois ele sai, chega o Ney Franco e o Flamengo ganha a Copa do Rafa. Brasil. Bom, voltando ao momento atual. Diga, Abel. O Eugênio quer falar. É nessa que ele se entrega. Ele disse que estava no meio da idade ali e tal. Quando começa a contar a história, ele revela. Mas é verdade. 2006, eu tinha 28 anos, não tem nenhum problema em falar sobre mim. Eu não tenho problema com a idade. Sabe qual é a vantagem de ficar velho, de ficar velho, ou Eugênio Leal? A vantagem de ficar velho é não morrer cedo. E de morrer, você sabe que eu entendo. Bom, aqui na porta do Não, você não Jorge entende. Elal, Você entende de viver. É verdade, com a graça de Deus. Tive a segunda chance na mesma vida, só tenho a agradecer. Um dia eu vou entender qual a causa disso numa outra situação. Voltando a falar do Flamengo e não de mim, aqui está acontecendo nesse momento a conversa entre o vice-futebol Marcos Braz, o Bruno Spindel, o diretor executivo, o Tite e toda a sua comissão técnica que chega para trabalhar com o novo treinador. E há poucos instantes, o Flamengo publicou nos seus canais oficiais as primeiras palavras do técnico Tite na chegada e nesse contato com os funcionários e os profissionais que trabalham no dia a dia do CT Jorge Elal. Temos aí o Tite em entrevista à Flá TV. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. O Flamengo não divulgou detalhes da programação de hoje, apenas o horário do treinamento, que é 16 horas, e o horário da apresentação, que é 15 horas. Isso nos faz supor que antes do treino o Tite vai ter esse período entre 15 e 16 para conversar com os jogadores, se apresentar, trocar alguma ideia, enfim, já trazer algum tipo de elemento, né, para a sequência do trabalho do Flamengo, faltando 12 jogos para o término da participação rubro-negra no Campeonato Brasileiro, ocupando a 5ª colocação e objetivando estar na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, pelo orçamento que o Flamengo tem, pelo valor desse elenco, né, pela folha salarial do futebol do Flamengo, não dá para imaginar uma realidade de pré-Libertadores, né? Hoje, se terminasse agora o campeonato, o Flamengo estaria na pré, mas tem potencial para chegar até a fase de grupos e ano que vem mais uma vez estar na Libertadores da América. Essa é a principal meta aqui do Tite, embora matematicamente, eu creio até que ele vai falar sobre isso na entrevista de apresentação, que ainda não tem data para acontecer. O Flamengo não divulgou quando acontecerá a apresentação oficial do Tite para a imprensa, para a torcida através da imprensa. Eu já até acho que nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre título brasileiro. É da característica do Tite sempre projetar o melhor cenário, trazer elementos que renovem a motivação do torcedor. Ele fez isso na seleção, fez isso no Corinthians, em outros lugares. Imagino que tem essa mesma característica no Flamengo. Mas, repito, essa apresentação ainda não está marcada e, por hora, a meta é chegar à Libertadores do ano que vem. O Tite que chega com a sua comissão técnica, se estiver faltando alguém me corrijam, mas o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, auxiliar técnico
de muitos anos, continua, obviamente, trabalhando com ele. Matheus Bach, que é o filho dele, um dos auxiliares. César Sampaio, também continua com ele, que estava junto na seleção brasileira. O Lucas Oliveira é o analista de desempenho que estava no Palmeiras. Isso. E que trabalhou com eles na Copa do Mundo lá no Catar. E, para completar, o preparador físico Fábio Macerejan. Certo, Rafa? São esses, né? Exatamente. É uma comissão menor, Abel e amigos, do que as comissões de técnicos do naipe do Tite, né? Recentemente o Flamengo, quando contratou técnicos estrangeiros, contratou staffs muito mais numerosos, né? E nem aí estava nesse contexto inicial a figura do Lucas Oliveira. Esse profissional aparece no radar exatamente nas últimas tratativas. A última reunião que o Tite fez com a diretoria do Flamengo foi ontem pela manhã, num hotel aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mais próximo do Ninho do Urubu do que, por exemplo, a Gávea, né? Então, automaticamente aconteceu ali a última conversa, os últimos ajustes. Não sei se exatamente nessa reunião ou numa anterior foi que o nome do Lucas Oliveira passou a fazer parte do contexto e entrou nesta situação de compor, juntamente com os demais, a nova comissão técnica do Flamengo. É pouca gente, se a gente considerar o modelo comparativo. E uma coisa que o Flamengo não tem já há bastante tempo, desde a época do Jorge Jesus, é a comissão técnica permanente do futebol profissional. Aquela comissão que pode ser acionada para momentos de vacância do poder, digamos assim. Quando o Flamengo tem a demissão de um técnico ou a não continuidade por algum motivo, quem assume é o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20. O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, porque depois do Jorge Jesus, todo mundo que chegou trouxe a sua comissão e, obviamente, o clube também não teve esse entendimento de montar uma comissão própria.